Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Corpo e Espírito. Eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica. E eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E hoje vamos falar de um tema que eu considero bem polêmico, tanto na Polêmico. nutrição quanto no espiritismo. E o tema é Na religião, né? na Na religião, religião é é polêmico, verdade, é não polêmico. só no espiritismo não, na religião. Então, na nutrição e na religião. E o tema é: devo ou não consumir carne? Eu já vou começar perguntando para o Henrique se o espiritismo ele traz alguma informação sobre isso, ou no Evangelho, ou até na parte do Livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas. Tem alguma recomendação se deve ou não consumir carne? E aí, quando eu falo carne, todos os tipos, né? Eu tenho bovina, suína, aves, Uhum. peixes, então o lado animal mesmo, a proteína animal. A pergunta 723 Hum, do Livro dos Espíritos, ela é uma pergunta que faz parte da lei de conservação, que é uma das 10 leis morais que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. As 10 leis morais, elas basicamente são as leis que regem toda a nossa jornada como espíritos, né? Então, tudo que a gente precisa saber de tudo quanto é lei, pensando assim no ponto de vista de convivência entre espíritos, evolução de sociedade, etc., tudo vai estar nessas 10 leis morais de formas diferentes. E a lei de conservação, como o próprio nome já diz, é uma lei que vai falar sobre a conservação, mas tá. ela é uma lei muito mais voltada para a matéria em si do que propriamente o espírito. Então ela Uhum. vai falar muito sobre formas da gente conservar essa matéria, esse corpo. Porque apesar dele ser passageiro, e a gente sabe que a gente está aqui de passagem, nosso espírito é eterno, nosso corpo não. Apesar dele ser passageiro, ele é importante para a nossa jornada. Se ele não fosse importante, a gente não estaria com ele agora. Se a gente não precisasse mais, a gente já não estaria mais com esse corpo. Então, se nós estamos, ele é importante. E a pergunta 723 do Livro dos Espíritos, ela fala explicitamente sobre a alimentação de carne, porque é uma dúvida que existe, uma vez que a gente fala, tá, então a gente está falando de alimentação de carne. Para eu comer carne, um animal tem que morrer, uma vida tem que ser perdida para eu comer carne. Então é algo que a religião questiona. E na pergunta 723, a resposta do Espírito da Verdade ela é muito clara. Eu não lembro exatamente quais são as palavras que ele usou, mas a resposta quer dizer assim: nós devemos nos alimentar de acordo com a necessidade do nosso corpo. Basicamente é isso. Então, Uhum. quando a gente fala do espírito em si, o espírito ele não tem um estômago físico, ele não tem um intestino físico, ele não tem todos os órgãos, que aí você vai saber muito melhor do que eu, responsáveis pela nossa digestão e absorção do corpo e etc. O espírito ele não tem esses órgãos. Então, um espírito em si, ele não precisa mais de uma alimentação material para a sobrevivência, mas o nosso corpo precisa. O nosso corpo tem a necessidade dos alimentos. Então, Henrique, então um vegano, um vegetariano que não come carne está errado? Não, não está errado também. O Espiritismo também não fala que você tem que ser ou que você tem que não ser. Não sei. É simplesmente alimentar de acordo com a necessidade do nosso corpo. Essa é a resposta da 723. O que isso quer dizer propriamente? Eu, por exemplo, faço consumo de carne de boi, de porco, de frango, peixe. Eu como todo tipo de carne, eu não tenho nenhuma restrição quanto a isso. Nunca tentei não consumir proteína animal. Uhum. Talvez eu tente e eu demore ali um período para me adaptar, por eu estar há 30 anos consumindo. Talvez eu demore um período para me adaptar, mas depois que eu me adaptar eu fico bem sem a proteína animal. Enfim, não sei. Mas acredito que tem como ficar bem sem o consumo de proteína animal, uma vez que existem pessoas que não consomem e estão aí, Sim, né? sim. Então, não acho que tenha problema. Mas vou tentar não ser tão profundo agora, porque senão eu vou falar por 15 minutos aqui, a gente vai trocando ao longo do vídeo. Mas para responder propriamente a sua pergunta, não existe nenhuma recomendação da doutrina espírita sobre consumir ou não consumir algum alimento de origem animal por questão de um animal que morreu para eu poder me alimentar e tal. Não existe isso. A gente pode
falar um pouco também sobre o processo de reencarnação dos animais, a gente pode entrar em algumas outras coisas mais ao longo do vídeo, mas para responder a sua pergunta de início, não existe nenhuma recomendação de coma ou não coma. O que vale é, eu acho que também um pouco na linha do que você, de repente, pode falar para esse vídeo, o que vale é o bom senso e não cometer excessos, né? Então aí você também pode falar sobre a pessoa que come carne vermelha todos os dias, almoço e jantar. Tá certo? Não tá certo? A pessoa, enfim, tem esse um costume ou não de consumir uma determinada proteína. O Espiritismo vai falar meio que nessa linha dos excessos, né? E um ponto mais, acho que interessante para falar eu não posso ir num rodízio de churrasco, né? Uma churrascaria que você come um monte e depois querer fazer um trabalho mediúnico. Por uma questão simples de concentração. Eu vou estar tão pesado, sabe? Uma digestão lenta, aquela sensação né? de digestão lenta. Como que eu vou me concentrar para um trabalho mediúnico? Não dá. Então é isso que o Espiritismo fala, assim, esse bom senso de você não bater um rodízio de churrasco e depois ir para o trabalho mediúnico em sequência, que você vai acabar prejudicando. Você tem que estar totalmente concentrado. Isso. Então, seja ali uma proteína, ou às vezes uma quantidade exacerbada de doce, de massas, que também deixa uma digestão mais lenta. Às vezes uma bebida alcoólica, né? Então tudo que te deixa fora do eixo. E é isso, exatamente isso que essa questão, eu não sei se é a 723 ou a 724, mas tem uma das questões que também fala sobre isso, né? O erro, na verdade, não é você comer a carne ou deixar de comer. O erro é você se privar de algo que vai fazer bem para o seu corpo, que vai nutrir o seu corpo, e isso te atrapalhar para todo o resto. Então o cara não come carne vermelha porque ele fala, não, tá errado eu matar um boi para poder me alimentar. Então ele não come carne vermelha. Mas ele todo dia tem fraqueza, fica com aquela sensação mole, assim, o cara não consegue fazer, não consegue trabalhar, não consegue fazer mais nada porque ele tá fraco, ele tá se sentindo mal. E aí fala, tá, mas e a lei do trabalho? E a lei de sociedade? E a lei de progresso, que são outras leis das 10 leis morais. Todas essas, entre todas as outras, você precisa estar inteiro, você precisa estar são, você precisa estar com saúde, você precisa estar bem para você conseguir fazer. Então, se você não se alimentar e aí você fica mal e não consegue fazer essas outras leis, você está infringindo mais do que você estaria se você estivesse comendo a carne vermelha. Essa é mais ou menos a visão da doutrina espírita. Mas fala um pouco nessa nova dieta que tá na moda aí, o pessoal tem falado, né, da dieta da carne, né? A dieta Fala carnívora. Um pouco sobre isso pra gente. Tá um pouco na moda nesse último ano. Eu vi muita gente falando nas redes sociais e também me questionando no consultório. Se é legal, o que eu acho, né, sobre isso. Então, o que seria uma dieta carnívora? É uma dieta realmente onde eu elimino todo o resto. Porque é mais fácil de entender, né? Quando eu elimino todo o resto, o que é todo o resto, Vitória? Todos os legumes, verduras, frutas, leguminosas, que entra ali um feijão, um grão de bico, uma lentilha, um ervilha. Então, todos os grãos, né, de certa forma. E também cereais tubérculos, né? Um arroz, batata, macarrão. Então, eu elimino todo o resto e foco numa dieta carnívora. Na literatura, nós não temos muitas comprovações científicas, então tudo começa daí. Nós temos relatos de caso. Então eu posso vivenciar algo e eu posso relatar o que eu vivenciei, mas não tem estudos, principalmente longitudinais, que eu vejo isso a longo prazo para estabelecer se é positivo ou negativo para o organismo, tá? Eu vou tentar ser neutra e depois eu dou a minha opinião sobre. Então, para entender primeiro essa dieta, como eu falei, a gente restringe todo o resto. E aí eu dou mais atenção para as proteínas via as fontes, né, animais. Porque proteína, até para relembrar, eu já falei isso em outros vídeos. Deixa eu fazer uma pergunta, o que uma pessoa dessa come, por exemplo, num café da manhã? Ovo. Ovo. Come, tá, entendi. Ovo com bacon. Nossa. Entendeu? E aí no almoço, tem algumas também algumas linhas, né? Tem a real oficial, assim, a carnívora mesmo, raiz, vamos dizer, ela realmente é só fonte de proteína ali, animal, né? Focado nas carnes. Mas tem a versão que também integra leites e derivados. Então eu posso comer ovo e com queijo, entende?
Então, partimos aqui do entendimento do que é proteína. A proteína eu já falei em outros vídeos, mas focado até em carboidrato, né? A proteína é um nutriente, não é um alimento. Então, o alimento ele tem proteína e não é proteína. Isso é importante entender. O macronutriente ele está dentro, né, do alimento, e esse macronutriente ele tem algumas funções, como a principal estrutural. Então, para a formação de órgãos, né, de tecidos, nós precisamos de fato de proteína. Por isso que muita gente fala de massa muscular e proteína, e também para o lado imunológico, né? Então, se eu fico sem consumir por uma quantidade ou a longo prazo, isso vai me acarretar ficar com doenças todas as horas. Então, toda hora eu tenho uma gripezinha, baixa imunidade. Então, realmente, a proteína tem o seu valor. Quando eu consumo um alimento que tem proteína dentro dele, quando eu faço toda a digestão, eu vou ter essa função dentro do meu organismo. Quando eu penso nas carnes, eu tenho proteína e também tenho fontes de gordura, né, lipídios. E aí eu posso ter tipos de gordura, mas nas carnes a gente sempre lembra das gorduras saturadas. Umas têm mais, outras têm menos, mas possuem, tá? Quando eu penso na composição, então, que eu tenho proteína e tenho gordura, por que surgiu essa dieta? Surgiu com relatos de caso, principalmente para controle de peso e de glicemia. Peso, quando eu foco só em proteína, né, fonte animal, quando eu foco nessas carnes, eu restrinjo grandes coisas, mas além desses alimentos naturais, né, que eu falei, de legumes, verduras, das frutas que a gente restringe, o que a gente restringe também quando eu consumo só carne? Quero trazer Doce, aqui. Exatamente. Álcool. O doce, o álcool industrializado. Embutidos. Os embutidos entram, né? Ah, os embutidos entram. É que eu não considero um presunto, assim, um salame carne, né? Mas considera, né? Então, o que acontece? Quando eu penso na restrição de alimentos saudáveis, infelizmente, na nossa população, traz resultado porque eu restringo os não saudáveis. Então, é claro que a glicemia vai ter uma tendência de melhora a partir do momento que você corta os doces. Independente se tá a batata ou não, já teria uma melhora por conta disso. Na hora que eu restringo também o pãozinho industrializado, a bisnaguinho, um achocolatado, eu também consigo controlar a sua glicemia. Então, tendo em vista isso, já estou trazendo até um pouco mais a minha opinião aqui, mas vieram esses relatos de casos principalmente por conta do controle glicêmico. Tá? Porque deixa eu fazer uma pergunta assim, não é matar uma barata com uma bazuca, fazer um negócio desse? Tipo, não sei se já ouviu falar dessa expressão, mas quando a gente usa essa expressão assim, quando você não precisa matar uma barata, você não precisa de uma bazuca, você pode só pisar nela, mas aí o cara usa uma bazuca, que ele obviamente vai matar a barata, mas vai cometer um estrago muito maior do que deveria. Porque faz bem a pessoa comer um arroz, comer um legumes, comer uma batata, comer uma salada, né? Sim, e aí se restringir. Sim, isso já parte da minha opinião, né? Mas trazendo primeiro a teoria, antes da minha opinião, a teoria que realmente tem esse poder de controle glicêmico e emagrecimento, porque, como eu disse, como a gente restringe grandes coisas e muda muito a rotina do paciente, de fato ele pode ter um resultado. Então, os nossos relatos de casos são de 30 a 40 quilos a menos com a dieta carnívora. Não são 2, 3 quilinhos, não. Tem gente que realmente tem resultados engrandecedores, tá? Mas, voltando para o lado da composição das carnes, né? Eu falei muito sobre gordura, das gorduras saturadas principalmente. Então, eu vou trazer esse contraponto. Na hora que eu só consumo proteína e fontes de gordura, eu também não posso ter outros problemas. Principalmente porque eu estou restringindo a principal via de saúde intestinal, que são as fibras. Na hora que eu tiro verdura, legumes, frutas, sementes, eu tiro principalmente leguminosa, né? O feijão, nossa principal fonte de fibra do nosso país,
eu realmente tiro um nutriente que o nosso intestino gosta e muito. Então, a longo prazo, isso pode trazer problemas sérios para a microbiota intestinal, porque ela não tem a sua principal fonte de nutriente ali para fazer o seu trabalho bem feito. Então, quando a gente vê o contraponto, muito se fala principalmente da saúde intestinal, e quem não aprova essa dieta é por conta realmente de preservar o intestino a longo prazo. E tem uma outra discussão, né? Quem que consegue viver numa alimentação assim? Porque acho que o mal da nossa população é pensar muito no momento. E pensando no momento, eu já te respondo a sua pergunta, né? Muita gente precisa de algo diferente, de sair do 8 para 80 para se enquadrar. Ela sempre vai se perder depois, a gente já sabe onde essa história vai terminar. Mas, infelizmente, ainda as pessoas buscam por isso. Não adianta ele ir lá no consultório e eu falar assim, olha, se a gente tirar o doce, a bolacha, a bisnaguinho, o achocolatado, eu já vou ter o resultado. Não, ele quer realmente algo que tire ele da total zona de conforto para ele sentir que agora vai. Agora eu mudar pequenas coisas diariamente, psicologicamente nem é para todo mundo. Só que esse agora vai, a gente tem que pensar sempre no depois, né? Então precisa, de fato, ter um acompanhamento muito próximo. Vitória, é uma dieta que você passa no seu consultório? Não, nunca passei e nunca vou passar. Eu não sou a favor, eu acho que tem muito mais risco de malefício do que benefícios. Um outro ponto também, eu trabalho com fígado, com intestino, então nenhum e nem o outro trabalha tão bem quando a gente fala desse quesito, principalmente da carne bovina, tá? Por alguns pontos. Primeiro que a digestão é muito lenta, então eu tenho pacientes que estão extremamente ali com estufamento abdominal, com a distensão, com gases, arrotos, né, em excesso, então isso não seria legal. E um outro ponto importante, quando a gente tem principalmente gordura no fígado, eu já tenho um ambiente inflamatório e com a elevação de ferritina. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vê o nosso exame e a ferritina está alta, seu corpo está avisando que você está num processo inflamatório. Então, para a gente reduzir, quando eu falo em alimentação, eu preciso diminuir o consumo de carne vermelha. Então, a gente restringe. Eu, particularmente, restringo mais carne vermelha do que coloco na alimentação. Então, não é algo usual na prática clínica. E até para encerrar esse assunto da dieta carnívora em si, caso você esteja fazendo, e se esteja, falou, putz, mas eu tô me dando bem, maravilha, só não faça sem acompanhamento. Sim. Né? Hoje existem nutricionistas que prescrevem essa dieta. Não vou dar minha opinião, o que eu acho desses nutricionistas, mas assim, eles prescrevem e minimamente você faça um exame de sangue todos os meses. É o mínimo que você pode fazer, e a cada 3 meses fazer um check-up mais geral, principalmente com ultrassom do abdômen total. Então faça um acompanhamento para ver se de fato tá dando tudo certo, né? Às vezes eu recebo esse tipo de questionamento porque eu atendo a mulher e o marido fez ou está fazendo. Doutora, o que você acha? E tem esse detalhe, né? A mulher, ela é muito diferente do homem. Principalmente se eu pego essa mulher num processo de menopausa, que eu tenho alterações importantes hormonais. Então eu posso piorar muito a situação. Às vezes o marido está fazendo dieta carnívora, jejum de 18, 24 horas, e na hora que a mulher vai copiar ele, tem um resultado totalmente diferente, porque nós somos totalmente diferentes dos homens e cada uma ainda tem sua individualidade. Né? Então, nada que você vá fazer nesse nível, né, de restrição, você pode fazer isso sozinho, porque você viu no Instagram alguém falando que é legal, né, e que perdeu sei lá quantos quilos. E aí, trazendo novamente, não temos nenhum estudo científico a longo prazo, nada que comprove que faz bem.
diante de um cenário que na literatura nós temos várias dietas comprovadas a longo prazo, principalmente a mediterrânea, que é considerada a melhor alimentação, onde é uma base realmente de alimentos em natura, né? Eu falo muito da proteína branca e não vermelha, né? Fala-se muito dos peixes, das gorduras boas, abacate, as sementes, das verduras, dos legumes. Então é uma pegada totalmente diferente da carnívora. E mudando totalmente de assunto, né, mas dando um pouco de continuidade no que eu falei no começo, essa pergunta da questão de comer ou não carnes, quando a gente fala do ponto de vista da religião, ela vem muito pela força da tradição. Muitas coisas que a gente vê hoje em dia, quando a gente fala do ponto de vista religioso, são coisas que vêm pela força da tradição. Principalmente a tradição católica, né, que eu não sei qual que é a proporção, mas eu acho que deve ser a maior parte do mundo, deve ser de católicos. Posso ter falado uma grande besteira aqui, mas eu não sei. Estou falando o que eu acho. E existe muito isso, principalmente quando a gente vai falar da Páscoa, né? E tem um vídeo que a gente fala só da Páscoa e que eu falei bastante aqui. Fui bem a fundo nesse assunto, né? Quando a gente fala da Páscoa na visão da doutrina espírita, mas o processo de pararmos de consumir carne, ele vai acontecer de uma forma natural. Natural. Não só carne, mas como alimentos materiais no geral. Vai acontecer de uma forma natural. Conforme a gente vai... tem uma outra pergunta. Nossa, agora realmente eu não vou saber qual que é o número da pergunta, mas ela fala assim de corpos grosseiros. Ela chama corpos grosseiros, se referindo ao nosso corpo de fato. Então a gente tem um corpo material que ele é muito denso. Menos denso de quando a gente estava, por exemplo, nas primeiras encarnações ali em mundos primitivos. Menos denso. Mas ele ainda é um corpo muito denso. E conforme a gente vai evoluindo, esse corpo físico ele vai se tornar menos denso também. Ainda vamos encarnar? Vamos encarnar, mas o corpo físico ele vai ser diferente. Ele vai ser menos denso. Ainda vai ter o formato humano, tal, igual a gente vê, mas ele vai ser menos denso. Ele sendo menos denso, automaticamente o processo de alimentação dele vai ser menos denso também. Então tudo vai mudando. Até que nós vamos chegar num estágio de espíritos crísticos, onde a gente não vai ter mais a necessidade de reencarnar, consequentemente, não vai ter mais a necessidade de se alimentar fluídica, com alimentação material. A nossa alimentação vai ser fluídica. Então a gente vai tirar a nossa alimentação, os nossos nutrientes, dos fluidos do ambiente, que é o ambiente que a gente está inserido, que chama fluido cósmico universal. Então a gente vai adquirir todos os nutrientes necessários para a nossa manutenção, para a nossa conservação, tirando desse ambiente fluídico. Mas isso vai acontecer naturalmente. Naturalmente, encarnação após encarnação, conforme a evolução, tranquilo, sem necessidade de se forçar, sem necessidade nenhuma de ser algo bruto, naturalmente, tranquilamente, vai se tornar algo corriqueiro para nós não se alimentar de carne, de frango, de arroz, de feijão, de abobrinha, de salada. A gente vai deixar de ter a necessidade de consumir. Mas hoje não é uma realidade. E aí, falando de algo que não tem nada a ver com a doutrina espírita, a gente vê muita miséria no mundo, a gente vê muita fome no mundo, hoje em dia. Querendo ou não, às vezes, a gente, para matar a fome de uma pessoa, não pode chegar para ela e falar, você tem que comer tofu com soja, que é caro, é restrito. É barato um bife? Não, não é barato um bife, mas um frango é mais barato, uma salsicha é mais barato. Não vou falar do ponto de vista nutricional que salsicha é uma porcaria, mas é mais barato. Você tem ovo que é mais barato. Aí você vai falar pro cara, não, você tem que comer hambúrguer de atum do futuro, que é caro pra caramba. Não dá, não é a realidade do mundo. E aí a pessoa vai ser menos aceita por Deus porque ela come salsicha? Não, é claro que não. Quando a gente fala do ponto de vista
espiritual da coisa, a gente tem que focar muito mais na nossa melhoria do que nessas coisas externas. Só que a gente está preso a uma força de uma tradição que sempre foi externa. Isso não é só da Igreja Católica. Se a gente voltar no tempo, na época de Jesus, por exemplo, vê quando Jesus estava encarnado aqui entre a gente, o que ele passou com os fariseus, que eram pessoas, tudo bem, não estou falando que todos eram ruins, mas que eram pessoas que muitas vezes colocavam essa roupa de fariseu na frente como uma espécie de escudo e se achavam uma pessoa com acesso a coisas divinas, mas por trás dessa roupa tinham pessoas corruptas, tinham pessoas com vícios, tinham pessoas com atitudes no mínimo duvidosas, mas que colocavam a roupa de fariseu e falavam, não, eu sou um serviçal de Deus. E aí falava para as pessoas, para os judeus, por exemplo, que para que eles acessassem a Deus, eles tinham que acessar através dos fariseus, como se Deus precisasse de intermediários para se comunicar. Deus é a inteligência suprema. Se a inteligência suprema precisa de um intermediário, que é um espírito imperfeito para se comunicar, eu parei por aqui. A inteligência suprema não precisa de nenhum de nós para se comunicar. Ela se comunica com quem quer receber essa comunicação. Então, a força da tradição, da religião, sempre carregou cerimônias externas, sempre carregou coisas que você faz ou deixa de fazer, mas do lado de fora, mas olhou sempre muito pouco para o realmente que importa, que é o lado de dentro. Deixar de consumir carne, de consumir proteína, de consumir um alimento material, vai ser um processo natural que vai se dar conforme você vai evoluindo. E para você evoluir, não tem nada a ver com o que você come ou deixa de comer. Tem a ver com o que você faz, moral e intelectualmente, na evolução do seu espírito. Você pode comer churrasco, você pode comer o que você quiser, mas ser uma pessoa que se preocupa diariamente em se tornar melhor. Você vai fazer muito mais do que uma pessoa que, por exemplo, igual eu falei no vídeo da Páscoa, fica ali 40 dias sem comer carne, sem tomar cerveja, sem comer chocolate, que aí cada um abre mão de uma coisa, mas fica 40 dias ali da quaresma sem fazer absolutamente nada, dizendo que está abrindo mão daquilo por uma purificação ou porque foi um período que Jesus sofreu, então nós também temos que fazer sacrifícios em nome de Jesus e tal. Mas durante esses 40 dias você está fazendo fofoca, você está arrumando briga no trânsito, você está falando mal de alguém, você está sendo uma pessoa que não ajuda ninguém. Pode passar alguém passando uma necessidade na sua frente que você fecha o olho. Cadê a sua evolução moral e intelectual nesses 40 dias? Ah não, estou focado em não comer carne, em não tomar cerveja ou em não comer chocolate. Desculpa, não adianta de nada. Você pode fazer um trabalho voluntário por nada. 40 dias. Exatamente, faz um trabalho voluntário por 40 dias. Eu acho legal essas questões de deixar de fazer coisas ou passar a fazer coisas nesse período. Eu acho legal o intuito da reflexão. Mas a gente tem que entender que são fazer coisas ou deixar de fazer coisas que pensem num ganho moral, principalmente moral, mas ou moral ou intelectual. Então 40 dias de um trabalho voluntário, 40 dias que a pessoa, por exemplo, não lê um livro, nunca tocou num livro. Eu era essa pessoa. Hoje eu não consigo ficar sem ler, mas eu era essa pessoa que, sei lá, até uns 2, 3 anos atrás, não precisa ir muito longe, até por aí, eu tinha lido nenhum livro se bobear. Porque até os livros da escola que a gente era obrigado a ler, eu sempre dava um jeito de catar um resumo na internet. Então talvez eu nunca tinha lido nenhum livro propriamente dito. Mas de 2, 3 anos pra cá, eu já li alguns livros. Não li vários, assim, não sou aquela pessoa também, mas já li alguns livros. Então pega esses 40 dias e lê um livro, adquire um hábito novo que vai te ajudar. Tenta fazer alguma coisa diferente do que você faz. Então você tá no dia que é tua rotininha, batidinha e tal, não, 40 dias eu vou fazer um negócio diferente. Não sei, qualquer coisa, algo que seja bom para você, no ponto de vista moral ou intelectual. É isso que vale propriamente para a doutrina espírita. Ah, Henrique, mas um espírito puro não consome carne vermelha. Não consome carne vermelha porque ele não precisa consumir carne vermelha. Não é porque ele está falando assim, não, eu não vou consumir carne vermelha porque está equivocado, não sei o quê. Não, ele não precisa mais.
não só da carne vermelha, mas como de qualquer outro alimento, ele não precisa mais, porque ele já evoluiu o suficiente para não precisar de um corpo material. Então ele não precisa mais. Mas nós, hoje, nós precisamos. Então, vamos comer a nossa carne vermelha sem problema nenhum, vamos comer o nosso frango sem problema nenhum. Eu não entendo nada de nutrição, aí é tudo com a Vitória, mas tudo que ela falou eu concordo pelas minhas experiências. Eu acho que se eu ficasse só comendo carne, sem comer um arroz, sem comer uma batata, sem comer um legumes, eu não sei se eu ia conseguir fazer as coisas que eu faço, provavelmente não. Mas eu sei também que talvez do jeito que eu sou hoje, se eu tirar completamente a carne, eu também não vou conseguir. Então, o bom e velho equilíbrio, que vai ser sempre a resposta para tudo quando a gente fala tanto do ponto de vista espiritual quanto da alimentação, da nutrição. O bom e velho equilíbrio para a gente conseguir, né, viver, para a gente conseguir caminhar. E aí eu recomendo muito a leitura das 10 leis morais do Livro dos Espíritos, porque você vai ver o impacto de cada coisa no seu dia a dia. E aí você vai falar, putz, eu não posso estar passando mal, porque senão eu não vou conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui das outras leis. E aí você começa a abrir um pouco a mente. Mas eu não culpo as pessoas de às vezes terem algum pensamento assim, porque a força da tradição ela é muito forte ainda. Ainda é muito forte, ainda é muito presente. Também não estou falando mal, principalmente da Igreja Católica, que para a história da religião, para a história de Deus no mundo, a Igreja Católica foi a mais importante na consolidação, mas as coisas mudam ao longo do tempo. A gente tem o exemplo da vinda de Jesus. Jesus veio, achavam que ele estava querendo destruir todas as leis, porque ele veio pregando algo muito diferente do que Moisés pregava, que foi o Espírito que deu o pontapé inicial para a gente ter uma divindade presente no mundo, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, bem grotesca, mas mais ou menos isso. E aí Jesus veio e aí todo mundo falou, não, ele está querendo destruir tudo. E aí Jesus falou, não vim destruir a lei, vim dar continuidade para uma sociedade que já estava diferente e tinha capacidade de interpretar aquilo que ele estava falando. Então eu acho que a Igreja Católica na história, falando de Deus no mundo, ela foi muito importante. Ela foi mais do que importante, ela foi super essencial. Mas hoje eu entendo que nós devemos dar um pouco de visibilidade para essas coisas diferentes, para essas coisas que chegaram com uma resposta diferente. A doutrina espírita que chegou em 1800 e alguma coisa ali, 40 e pouco, alguma coisa assim, é uma doutrina super nova. Então, se você for comparar com a Igreja Católica, então traz coisas diferentes, assim como Jesus trouxe coisas diferentes na época dele. Faz parte, mas naturalmente as pessoas ainda têm essa força da tradição muito, muito presente e fica com, não, mas eu devo, mas eu não devo, mas não sei o que e tal, sempre colocando coisas externas quando a chave da virada está dentro de si. Certo? Mas até para a gente encerrar também, o que eu falei na abertura, a questão da reencarnação dos animais, eu acho que é um ponto legal de legal. Eu acho que a gente já falou disso em algum vídeo. Já falou. É que a gente fez um vídeo de reencarnação, né? Né? Eu tô lembrado que a gente já falou disso em algum vídeo, mas muitas pessoas falam isso, né? Puxa vida, eu tô me alimentando de uma carne. Essa carne bovina veio de um boi. Um boi que foi abatido num frigorífico. Então existe ali o processo da morte do animal para que a carne exista. Porque se ele não tivesse sido abatido no frigorífico, ele estaria pastando no campo ainda. Verdade. Sim. A gente tem que trabalhar com sinceridade. Sim, ele estaria pastando no campo ainda, até que naturalmente, quando ele ficasse velho, ele morresse igual acontece com a gente. Então sim, existe esse processo, é verdade, não vou ficar mentindo ou criando fantasias aqui. Porém, primeiro ponto, o ser humano, a gente, né? Nós somos o último estágio da matéria, vamos dizer assim, de um espírito. Não existe um ser humano supremo, igual existia ali o Homo sapiens, os Neandertais, que eram seres humanos ainda mais parecidos com animais do que com seres humanos e tal, e hoje a gente tem o homem, de fato, né?
não existe um homem supremo. É isso aqui, tá? Esse é o máximo. Sim. Então nós estamos no último estágio que um espírito tem para encarnar e caminhar para frente, e evoluir. Como nós estamos no último estágio, é natural que nós utilizemos os estágios anteriores como fonte de alimentação e o reino animal faz isso. Você tem um animal que come um outro, você tem um Sim. tubarão que come um peixe, você tem um leão que come uma hiena, você tem um jacaré que come uma zebra, aí você tem sei lá, a hiena que vai comer um lagarto, enfim. Aí cada um vai voltando ali na cadeia alimentar e um animal se utiliza do outro para alimentação. Então isso acontece na natureza desde que o mundo é mundo. Se isso fosse errado, a lei divina seria muito diferente. Mas enfim, tô trazendo todos os pontos para a gente construir o raciocínio. Então, sim, o boi saiu do campo, foi pro frigorífico, perdeu a sua vida ali, foi abatido e virou a carne que a gente compra no mercado e consome. Mas esse processo é algo natural do nosso estágio dentro da cadeia alimentar, Sim. do nosso estágio evolutivo. Esse animal que perdeu a sua vida ali, naturalmente a reencarnação de um animal ela acontece de uma forma muito rápida. Por que a reencarnação do animal é rápida e não é demorada igual a do ser humano? Um negocinho chamado livre-arbítrio, que a gente já falou várias vezes em vários vídeos aqui. Uhum. Nós precisamos de um tempo na doutrina, desculpa, no plano espiritual, nós precisamos de um tempo no plano espiritual para depois voltar à carne, porque existe a necessidade de um planejamento reencarnatório. Tem espíritos que reencarnam de forma compulsória e não participam do planejamento reencarnatório? Tem, mas é um caso onde aquele espírito ele não tem condições de participar do processo de planejamento reencarnatório dele. Isso não quer dizer que não existiu um planejamento reencarnatório, só que ele não participou. Sim. Então, esse espírito ficou por um determinado período de tempo no plano espiritual e não adquiriu consciência para participar do planejamento reencarnatório dele. Mas mentores e uma equipe fez o planejamento reencarnatório dele e ele reencarnou de forma compulsória. Para você fazer um planejamento reencarnatório, não dá para ser assim. Papum. Morreu hoje, amanhã já tá... Papum. Não sei o quê. Não dá. Por quê? Porque existe uma necessidade de você olhar para trás. Ver tudo o que esse espírito fez ao longo de todas as encarnações dele. Ver quais são os pontos de virtude, quais são os pontos que ele precisa resgatar, quais são os débitos, quais são os créditos, para onde ele tem que ir, o que vai ser melhor. Existe um estudo feito por trás antes desse espírito voltar a reencarnar. Por quê? Ele teve o livre-arbítrio e através do livre-arbítrio ele cometeu erros e acertos. Então, conforme a gente vai tendo escolhas nas nossas encarnações por conta do nosso livre-arbítrio, a gente vai acumulando coisas e com isso precisa existir um planejamento reencarnatório que faça sentido para fazer aquele espírito evoluir. Um animal, eu sempre gosto de dar o exemplo do cachorro, um cachorro não morde um tornozelo de alguém porque ele fala assim, ele planeja na cabeça dele. Nossa, a Vitória tá com uma bota marrom e eu não gosto da cor marrom, então eu vou até lá e vou morder a bota dela porque eu rasgo a bota, eu machuco o tornozelo dela e ela não vai querer mais usar essa bota. Olha o raciocínio. Você acha que um animal vai fazer um negócio desse? Não, não vai. Um animal, ele reage geralmente nos instintos. Sim. Então você pisa no rabo do cachorro, ele te morde. Você faz alguma coisa, ele te morde. Um boi, uma vaca, qualquer outro animal, uma galinha, se a gente for falar da carne de frango, um peixe, é a mesma coisa. Eles não têm o livre-arbítrio, eles reagem por instinto. É sempre no instinto. Se eles não têm livre-arbítrio e reagem no instinto, eles não podem ser responsabilizados por algo que eles fizeram nos instintos. Então o animal foi lá e mordeu o seu tornozelo. Aí quando ele morre, vai para o plano espiritual, o mentor chega lá e fala, você mordeu o tornozelo da Vitória, né? Sim. Tá anotado aqui, na próxima encarnação quando você for, vai vir alguém e vai morder o seu tornozelo também. Você vai estar andando na rua e você vai pisar no buraco e vai quebrar a pata quando você for um cachorro porque você mordeu um tornozelo. Não existe isso. Então o animal ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, vai como gato, volta como cachorro, depois não sei o que, depois não sei o que. Aí cada um vai tendo diferentes experiências em diferentes animais, porque cada um vai ter um perfil e uma necessidade para fazer com que aquele princípio inteligente que exista dentro daquele corpo, porque todo espírito é um princípio inteligente, para que aquelas experiências façam o princípio inteligente ter os estímulos necessários para se desenvolver. Legal. Entendeu? Então,
putz, um boi morreu no pasto, que estava no pasto, morreu no frigorífico para eu comer. Sim, morreu, mas enquanto está comendo a carne, possivelmente ele já reencarnou como uma zebra e está lá na savana tentando correr do jacaré. Para ele desenvolver o reflexo. Talvez esse reflexo que nós temos hoje de fazer as coisas quando acontece é porque um dia a gente foi uma zebrinha e estava andando na beira do rio e o jacaré comeu. E aí a zebra, peraí, eu preciso desenvolver esse reflexo. Aí o princípio inteligente vai e tem esse estímulo para se desenvolver. Então, é um processo natural de que acontece. A gente não precisa ter esse peso na consciência. O que o Espiritismo fala sobre ser ruim, ser negativo, é o desperdício. Então você mata um animal e aí você pega aquela carne e você deixa a carne estragar na geladeira. Aí sim é um animal que morreu em vão, porque ele não alimentou ninguém. A gente tem que combater sempre o desperdício. Mas se alimentar não é errado. E não precisamos ter esse pensamento de que um animal morreu e nós estamos nos alimentando da carne dele. Porque ele já bateu e já voltou, já reencarnou e pronto, vida que segue. O princípio inteligente precisa desse estímulo para ele poder evoluir. Então a gente está cumprindo com o que a gente tem que cumprir. Não devemos deixar estragar e não devemos cometer excessos, porque isso vai fazer mal. Eu acho que realmente mais um vídeo, né, que fala muito sobre equilíbrio, ponto de partida, porque se vai ser bom para você ou não, vai depender de quem que você é, Sim. Né, as suas necessidades. Então é mais um videozinho para você refletir. Eu acho que a lição de casa sempre vai ser essa, né? Uma reflexão. Caso você tenha vontade, busque sempre o equilíbrio. Nem um lado, nem o outro vai ser tão positivo assim se a gente pensar na sua saúde ou uma justificativa ali dentro das religiões. Mas é lógico que essa é uma decisão muito profunda, né? Quando a gente fala de um vegetariano, um vegano, ele tem vários motivos para colocar isso em prática e que são totalmente também respeitáveis. Então, acho que o ponto central é o que você falou na outra vez, sabe? A gente ter um acompanhamento. Um acompanhamento. Ninguém falar, não, eu vou ser vegano, vou ser vegetariano, e do dia para noite mudar completamente sem ter um acompanhamento de um profissional, porque a pessoa pode passar mal, e aí ela passa mal dirigindo, bate o carro, sabe? Coisas assim. Então acho que equilíbrio e acompanhamento de quem sabe o que tá falando. O acompanhamento profissional é muito importante, porque é uma mudança muito brusca na rotina. Isso. Seja para um lado ou para o outro, você precisa desse acompanhamento. Então, finalizamos hoje. E já que estamos falando sobre equilíbrio, lembre-se, corpo e espírito é o equilíbrio entre os dois que irá te trazer melhor qualidade de vida sempre.